Não faça o controle financeiro. Essa foi uma frase do Pablo Marçal, que eu vou colocar um trechinho aqui para você ouvir, que fez assim com a minha cabeça, ó. Por que eu estou falando isso? Porque há 9 anos eu já atendo pessoas, famílias e ajudo elas a ter o controle da vida financeira. Mas nesse vídeo eu quero esclarecer um pouco daquilo que ele disse ali, que é muito importante. Pô, e o cara é uma referência, né? Inclusive, se você não conhece o Pablo Marçal ainda, eu vou deixar um link do canal dele aí. Você precisa conhecer essa pessoa, porque ele é muito acima da média. É uma referência. Por isso que eu parei, deixa eu olhar o que ele está falando aqui, que eu quero entender melhor isso daí. Encaixar aqui nas coisas que eu estou fazendo dos meus clientes. E explicar um pouco melhor o que isso tem a ver, né? O que ele talvez quis dizer ali, ou pelo menos o que eu entendi que ele quis dizer nesse vídeo. Então dá uma olhada no que ele falou aqui. Vou dar uma aqui só para dar uma balada no seu cérebro. Não tenha controle financeiro pessoal. Troque isso por administração de riqueza, eu te conto. A administração de riqueza tem a ver com potencialização de receita e aumento de canais. O controle financeiro, balinha, chiclete, água. Aí você cria 70 linhas de despesa, dá um apavoro em você, parece que você está consumindo o dinheiro do mundo, e aquilo não representa nada e não tem uma única linha mudando a sua receita. E aí você fica focado aonde? Tem gente que fica doidinho. Quando eu falei aí, não faça controle financeiro, quem aqui ficou doidinho? Tem um controle de aumento de receita? Tem um controle de potencialização de canais? Olha só que interessante, então não tenha o controle financeiro. É interessante observar o seguinte, que realmente o controle financeiro, ele não precisa ser feito por todas as pessoas, não é para todo mundo, não é todo mundo que vai fazer isso. Talvez ele já esteja num nível que ele realmente não precisa saber quanto ele está gastando com cada coisa, mas é importante a gente perceber o seguinte, o que é o controle financeiro? O controle financeiro não é sofrer porque eu estou controlando a balinha que eu estou consumindo. Inclusive pode haver até uma margem de erro ali no controle que você vai fazer, enfim, não é para sofrer por isso. O controle financeiro ele é uma ferramenta de comportamento, uma ferramenta comportamental para entender o comportamento da pessoa. Ou seja, olha que interessante, se eu faço um controle financeiro, eu não só vou saber o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, então por que ele não está sobrando, por exemplo, como eu vou poder entender o que eu estou gastando da minha vida, ou da minha saúde, ou o que eu estou fazendo com a minha vida. Porque tudo que eu vou fazer envolve dinheiro. Então se eu estou colocando dinheiro numa coisa ou outra, é isso que eu estou fazendo com a minha vida e é isso que eu vou colher de resultado, que pode ser bom ou ruim ao longo do tempo. Percebe? Então, agora sim, uma coisa interessante que eu gostei bastante que ele falou ali, inclusive tem o livro dele, né? Que é o Código do Milhão lá, que está lançando na verdade um treinamento. Mas enfim, o que ele falou que é bem interessante é administração de riqueza. Então eu fiquei pensando, olha só, quando a gente trabalha a programação neurolinguística, todas essas questões da mente, né, da mentalidade de riqueza, do dinheiro, então quando a gente fala controle financeiro, a gente troca para administração de riqueza, que aí envolve também aquilo que ele falou, que é trabalhar a ponta da receita, networking, coisas que vão fazer você ampliar a sua capacidade de fazer mais dinheiro, faz todo sentido para mim, porque realmente é muito diferente. Eu falo assim, eu não estou fazendo o controle financeiro, eu estou administrando a minha riqueza, certo? E aí dentro dessa administração da riqueza vai ter o controle financeiro, talvez para ele não, para algumas pessoas não, mas na maioria dos casos, são 9 anos que eu atendo pessoas, famílias, já ajudei muitas a conseguir assumir as rédeas da vida, né, financeira por meio do controle financeiro, mas basicamente entendendo os comportamentos e mudando os comportamentos, né, porque o que está por trás do controle ou da falta de controle é o comportamento, e por trás do comportamento estão as crenças, os padrões mentais, padrões de pensamento. Então assim, é uma forma da gente trabalhar os padrões mentais começando de lá. Então assim, o meu controle financeiro é uma consequência de algo que eu faço. Quando eu faço um controle financeiro aqui, eu vou, ao invés de partir daqui da mente para cá, eu venho daqui para entender o que eu estou vivendo na minha mente. E aí eu começo a mudar esses padrões mentais, isso reflete numa nova forma de cuidar do dinheiro. E eu não estou falando de pessoas multimilionárias ou de pessoas também que têm rendas muito baixas, R$1.000, R$2.000 por mês. Estou falando dos clientes mais comuns que eu tenho, clientes que ganham 10 mil, 20 mil por mês e que não conseguem ter dinheiro. Por algum motivo o dinheiro desaparece e não conseguem ter o controle do dinheiro, não conseguem fazer isso sobrar.
E aí quando a gente pensa assim, ó, se eu ganho 20 mil por mês e ainda não tenho controle de 20 mil, não adianta. Eu já atendi famílias com renda de 80 mil sem dinheiro. Porque a pessoa não consegue colocar limite nesse negócio, entende? Então eu posso fazer uma administração da riqueza, mas dentro disso vai encaixar um orçamento sim, porque esse orçamento vai me ajudar a entender o meu comportamento, que é o primeiro passo nessa consciência para mudar a forma como eu lido com o dinheiro, como eu lido com a vida e aí mudar os meus resultados, beleza? Mas, cara, assim, cada palestra do Marçal é uma coisa assim que, tipo, nossa, leva você para outro nível. Então conheça essa pessoa, se você não conhece ainda, provavelmente você já viu ele, né, na internet, nas redes sociais, o cara foi candidato a presidente da República, enfim. A gente aprende muito com ele, não só porque ele fala das coisas, mas porque ele vive muito daquilo que ele fala, né? Tem toda aquela história, por exemplo, ele conquistou muita coisa ao longo do tempo. Então é referência, não tem como falar que não é. Beleza? Mas eu quis trazer aqui para esclarecer um pouco mais sobre isso. Por que eu devo fazer um controle financeiro, né? Mas se eu quiser mudar o nome disso, eu posso mudar. Porque para a maioria das pessoas isso faz sim uma grande diferença, porque não é fazer sobrar mais dinheiro. É ter mais qualidade de vida, é usar o dinheiro para aquilo que importa, é viver a vida de verdade, cuidar da família, das coisas que importam. Se a pessoa não tem controle financeiro, não tem uma situação de multimilionário, né? Por exemplo, nem sei quanto são as contas da minha casa, só sei que funcionam as coisas lá, o Flávio Augusto fala isso. Se a pessoa não está nessa situação, o controle financeiro joga na cara dela essa consciência de que, cara, você está fazendo isso aqui, por isso que não está dando certo, então vamos mudar para a gente poder viver uma vida diferente. Beleza? E se você precisa de ajuda com isso, eu vou deixar um link aqui da minha página. Você pode agendar uma conversa comigo. Eu faço um trabalho recorrente ali de acompanhamento da vida financeira e posso com certeza ajudar você a mudar muito mais rápido a situação financeira da sua casa e fazer sobrar dinheiro, como eu falei, não para sobrar dinheiro para viver uma vida com mais qualidade. Ok? Então compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até!